dia, boa tarde, boa noite, Darquinhos. E aí, vocês já ouviram, com certeza vocês já ouviram falar sobre a nova animação da Netflix chamada As Guerreiras K-Pop. Já viram? Já ouviram? Você, Aninha, já ouviu? Você já viu um pouquinho comigo, vai? Já, só vou assistir depois. Bom, essa animação surgiu em março de 2021 pela Sony Pictures. Então é uma produção da Sony. A diretora Maggie Kang caracterizou o filme como uma carta de amor ao K-pop e à cultura coreana. Vamos lá. Ela adaptou personagens femininos com personalidades autênticas, com barriguinhas, falhas e momentos de humor, fugindo dos estereótipos de super-heroínas perfeitas. Que a gente sabe que a Coreia também é muito rígida em muitas coisas, né? Então vamos lá, continuar. Esse filme premissa e referencia muitas coisas do K-pop. Afinal, não é guerreiras do K-pop à toa, né? O trio feminino, que é as Antrix, vive como idols no palco e caçadoras de demônios fora dele. Fez lembrar muito o Abraham Lincoln, presidente de dia, caçador de vampiros à noite. Isso aí. Protegendo seus fãs de ameaças sobrenaturais. Já a boy band rival, que é Saja Boys, é composta por demônios infiltrados. Os elementos visuais dos Saja Boys foram inspirados em grupos reais como BTS, Stray Kids, Big Bangs, ATEEZ e reforçam arquétipos típicos da indústria do K-pop. O visual, tanto das meninas quanto dos meninos, é impactante. É uma animação fluida. A estética combina o CG com influências de anime, apresentando rostos detalhados, efeitos Ghibli, cortes dinâmicos que lembram o Spider-Verse. Afinal, é a Sony que fez. É lógico que a Sony vai trazer algumas referências do multiverso do Homem-Aranha. Logicamente, né? E criatividade visual que mistura concertos, fashion, editoriais e videoclipes. Os videoclipes, falando um pouco dos videoclipes, eles são tão, como é que fala, realistas, assim, ó. As cenas de dança, elas são tão bem realizadas que se assemelham a videoclipes reais, com coreografias sincronizadas, iluminação intensa e um ritmo contagiante. E é mesmo, quando elas começam a cantar, ou os próprios meninos, principalmente os meninos, eles fazem lembrar esses grupos. Tem umas músicas que fazem lembrar do BTS, tem umas músicas que fazem lembrar de Stray Kids. Muito semelhante, inclusive as roupas. Tem um clipe lá que, nossa, assistam pra vocês verem. Esse filme estreou no dia 20 de junho agora, em mais de 20 idiomas. A animação traz uma reflexão sutil sobre pressão, exaustão e exigência que a indústria do entretenimento representa pela jornada dupla das protagonistas, entre o palco e a missão heróica de salvar os seus fãs e etc. A pressão constante dos idols que enfrentam para parecerem perfeitos diante das câmeras, enquanto enfrentam dificuldades e cobranças pessoais fora dos holofotes. Então, esse filme, ele tenta trazer uma imagem, uma mensagem ao público que assiste. E às vezes, não é porque é uma animação que é específico para crianças, porque ele traz mensagens ali fortes, entendeu? Que muitas vezes só um adulto que vai conseguir entender. Eu acho também, né? Eu acho, porque tem adultos que não entendem nada, que pegam simplesmente essa animação ou vão pegar essa animação e vão logo dizer, é do demônio, não assista. Às vezes é só isso que a pessoa vai pegar. Mas enfim, continuando. A pressão constante
que os idols enfrentam para parecerem perfeitas diante das câmeras, enquanto enfrentam dificuldades e cobranças pessoais fora dos holofotes. A gente vê isso muito na vida real, né? A gente vê tantos grupos aí sofrendo, artistas sofrendo, principalmente na Coreia, onde a pressão sobre eles é muito grande, né? Então a gente vê, inclusive, muitos que chegam ao ponto de atentar contra a própria vida. E alguns que a perdem no meio de toda essa cobrança, né? A ideia de que, mesmo brilhando no palco, muitas artistas estão lutando por dentro contra ansiedade, exaustão e até crises de identidade. Depressão, entenderam? Burnout, entre outras doenças. A gente vê aí, quem for pesquisar e for ver documentários sobre K-pop, sobre artistas de K-pop, sobre essa indústria do entretenimento lá na Coreia, não só na Coreia, mas na China, no Japão, esses lugares mais orientais, né? A gente vê que a pressão lá é muito maior que do lado de cá. Não que do lado de cá não tem, tem também, mas do lado lá é muito mais castigante essa opressão, né? Que a gente vê casos até de idols terem problemas alimentares, por exemplo, anorexia, bulimia, afeta muito eles, porque a indústria e a sociedade requer deles um padrão de beleza surreal, muito magros, muito, entendeu? Sempre jovens, sempre atléticos, sempre ali ágeis, dançando bem, cantando bem, como se eles não fossem seres humanos, entendeu? Então, cria nesses artistas uma pressão muito grande e uma exigência muitas vezes até irreal. Por isso que começam a ter tantos transtornos psicológicos e emocionais nesses artistas. Por isso que a gente vê tantas tragédias acontecendo. E eles se usando às vezes de subterfúgios para conseguir controlar isso, como alguns vícios. Entenderam? De tamanha a pressão que eles sofrem. E esse filme retrata muito sobre isso, né? De uma forma sutil, mas retrata muito sobre isso. Se você for assistir mesmo com um olhar crítico ao que realmente o filme está querendo passar para você, você vai ver todas essas coisas que eu estou falando aqui. Toda essa pressão que eu estou falando aqui. Os demônios vêm como uma metáfora aqui. Não é que aqueles desenhos que tá lá, nossa, são demônios de verdade. Ai, não assista esse filme, demoníaco ali, o rei dos demônios e não sei o que, e é o capiroto. Eles têm uma metáfora que estão representando alguma coisa. O que é que esses demônios do filme estão representando? Uma indústria cruel com o artista, um fandom tóxico, que a gente vê muito isso. Eu que sou fã do BTS, eu vejo muito isso. Um fandom que coloca esses artistas como se fosse propriedade deles, propriedade do fandom, como se eles não tivessem vida, pertencesse somente ao fandom. Não pode ter vida pessoal, não pode namorar, não pode se relacionar com ninguém, não pode fazer nada, não pode ter um amigo, que ele já cai em cima, né? Porque fulana meteu a mão nele, porque ele bebeu uma cerveja com Beltrano, porque andou sem camisa não sei na onde, porque fez uma tatuagem no nariz, por dentro, entendeu? Essas coisas. Porque caiu de scooter na calçada, que aí já faz um monte de coisa, porque tem que sair do grupo, porque ele não pode ficar no grupo, porque fulana tá gorda, porque as coxas dela é muito grande, porque não pode dançar no palco por causa das coxas. Deve ser que o povo não tá lá pra ver o talento do ser humano, tá lá pra ver o tamanho das coxas. Ou então tá lá com uma fita métrica medindo o tamanho das coxas, se tá muito larga ou muito fina, não sei. Porque se é artista, que nem da Lisa, se a artista é magra, é porque é magra. Se a artista tem um biotipo um pouquinho mais rechonchudo, é porque é gorda. O povo não sabe o que quer. E não pode namorar. Se namorar já tá traindo, e quem já vai perseguir a pessoa, que às vezes não tem nem nada a ver com isso. Muitas vezes é a indústria jogando boato para conseguir mais dinheiro em cima do artista.
e a pessoa vai lá meter um monte de hater, falar um monte de coisa horrível pro artista, às vezes o artista nem aguenta ouvir tudo isso e vai lá e ó, tira a própria vida, por causa dessas coisas. Então, esses demônios que aparecem no filme representam tudo isso, é uma metáfora representando tudo isso. Por quê? Nessas 3 meninas tem uma que tem umas marcas no corpo, das quais ela não pode mostrar, como se fosse tatuagem, ela não pode mostrar, ninguém pode saber que ela tem aquela marca. Que se ela tiver aquela marca, já não pode fazer parte do grupo, já é feia, já é isso, já é aquilo, já não é compatível, e já o bafafá e os caramba todo. Entendeu? E isso acontece na vida real. Então nós vemos aqui que os vilões, que é os retratados como demônios, vêm como, não apenas como monstros genéricos, eles representam críticas sociais, haters e comentários abusivos, foi o que eu acabei de falar, o lado sombrio da cultura de celebridades, exploração das próprias empresas, pressão estética, que eu acabei de falar, e manipulação da mídia. Quer dizer, eles inventam boatos para tirar o foco, às vezes, de coisas erradas que a própria indústria faz, para colocar em cima dos seus artistas. Para que o foco seja eles, a repressão seja para eles, e a mídia fique, assim, de bem de boa, só ganhando lucro, às vezes em cima da desgraça dos pobres, coitados dos artistas. O grupo rival, Saja Boys, por exemplo, representa a indústria disfarçada de glamour, que é o que a gente mais vê, mas que suga a energia dos fãs com um monte de produtos super caros, um monte de videoclipes que não deixam nem os artistas descansar, porque o que eu vi muito no filme era as meninas queriam apenas um tempo para sentar no sofá. A alegria delas é que elas iam sentar no sofá, ia ter uns minutos de descanso, sofá, sofá, sofá. Era isso que elas gritavam. Elas não queriam spa, elas não queriam nada de glamour, elas queriam sentar no sofazinho, pegar suas besteirinhas de comida e poder comer. Mas no filme via-se muitas vezes que elas não tinham nem tempo de sentar. Mal encostava no sofá, já tinha que levantar porque estava lançando um videoclipe novo. E elas tinham que cantar de novo, porque não conseguiam comer e não conseguiam descansar. Essas coisas acontecem literalmente no filme, que foi o que eu acabei de falar. De sugar, não só sugavam elas, né, a energia delas, o tempo delas, o descanso delas, mas também sugava a energia dos fãs. Toda hora show, toda hora ter que comprar não sei o que, toda hora tinha uma coisa nova que a indústria lançava. Aí os fãs também ficavam sem saber o que ia acontecer. Aí colocavam boatos, aí o grupo vai se desfazer. Aí não sei o que, os fãs ficavam lá arrancando os cabelos. Meu Deus, e agora? Eu vou ficar sozinho, não sei o que. Aí os fãs entrando em ansiedade também. E ficar lá perdidos, já não sabiam o que iam fazer. Mas eu gosto desse grupo, vai aparecer outro grupo. E agora é com o meu grupo. E não sei o que. E ficavam ali todos doidos, sem saber o que fazer também. Então é uma indústria que se aproveita dos dois lados. Tanto do artista quanto do fã do artista. No filme também apresenta a música como uma arma de poder de luta. As próprias heroínas usando as letras da música e as músicas como armas para se defender contra tudo aquilo que vinha contra elas, né? Contra os demônios que vinham contra elas. Elas usavam as letras da música para poder ali lutar contra aquilo. A transformação visual, autoestima e liberação, delas se aceitarem a si mesmas como elas eram. Afinal, esse filme apresenta essas 3 artistas não como super-heroínas perfeitas, mas com as suas imperfeições, tanto visuais quanto emocionais, né? Porque a gente vê que cada uma tinha uma dificuldade, cada uma teve um problema na infância, cada uma teve uma dificuldade até chegar onde elas estavam. Então veio ali a autoestima, a autoaceitação de como elas eram. Temos também a autodescoberta e afirmação de identidade. E libertar-se dos padrões impostos, principalmente os padrões estéticos, aquela magreza surreal que muitas vezes a indústria K-pop obriga os seus idols a ter. Uma crítica sutil aos moldes de beleza e perfeições exigidos aos idols, né, como se eles não fossem humanos.
União e amizade. Nesse filme a gente vê que as três, elas passam lá o seu momento crítico, né, de descoberta, né, porque uma delas tem um segredo e ficou com vergonha, com medo de contar para as duas amigas, com medo de ser rejeitada, com medo de não ser aceita pelo que ela era. E ali a gente vê que a amizade, ela falou mais alto. Não havia rivalidade entre as três, né? Que é o que muitas vezes se joga na mídia, se joga nas redes sociais, que os grupos têm rivalidade entre si, que um quer ser melhor que o outro, e às vezes, muitas das vezes, não é isso que acontece. E é o que esse filme está querendo retratar através desse grupo, dessas meninas. Que não, a amizade ali era verdadeira, uma não queria ser mais que a outra. Afinal, as três queriam se ajudar umas às outras e queriam entender qual era a dificuldade uma da outra. Até que aquela que estava escondendo aquele segredo, ela acabou revelando para as três, pediu desculpa por não ter confiado nelas e etc e coisa e tal. Então é muito bonita também a amizade e a união delas, e como a união e a amizade feminina nesse filme pôde trazer coisas tão boas e pôde fazer elas vencer aquela opressão toda que elas estavam vivendo. Tem também muitas cenas inspiradas em K-dramas, como os closes dramáticos, né? Aqueles closes lá lentos, câmera lenta que tem em todos os doramas, né? A chuva, os guarda-chuvas também estão presentes, né? Que tem em praticamente todos os doramas. E os flashbacks, né? Delas, lembrando do passado, das coisas que elas viveram, né? Dos parentes, da história delas, essas coisas tudo. Então, a história por trás desse filme é essa. Querer mostrar para o público de uma forma mais lúdica, né, de uma maneira mais criativa, fazendo uma crítica, né, à indústria do K-pop e mostrando também para o povo, né, para os telespectadores que vão assistir e para os fãs o quanto é difícil ser um idol, né? Porque nessa indústria, assim, a empresa pega um grupo e tal e investe naquele grupo. Só que aí depois ela requer de volta tudo que investiu. Entendeu? Não é simplesmente chegar ali, vou ser um idol, vou ser um cantor. É porque lá pro lado do Oriente eles falam idol. Que não tem nada a ver com ídolo, de você adorar. Idol significa cantor, artista, no lado de lá. Entendeu? Cada país, cada região com a sua cultura. Então lá é chamado de idol. Então não é só chegar numa empresa gigante, que lá tem várias, e dizer, eu quero ser um idol, eu quero ser trainee, eu quero me treinar, quero aprender a cantar, quero performar, e aí já ser uma grande coisa. Não. A indústria vai investir naquela pessoa, naquele adolescente, mas depois vai requerer tudo isso de volta. E às vezes requer com juros, requer muito mais do que o que investiu, né? E aí, às vezes, o artista se torna refém daquela empresa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu, fale aí se vocês conseguiram identificar todas essas coisas, né? Se vocês conseguiram identificar toda essa crítica que esse filme quis mostrar de uma forma mais lúdica, de uma forma mais divertida, mais suave. Todas as opressões e tudo que os idols, os artistas aí sofrem nessa indústria de entretenimento que é tão pesada para o artista, e muitas vezes a pessoa só sabe chegar e criticar, mandar hater, e às vezes não sabe o que a pessoa está passando, né? Porque não é porque a pessoa é artista que entregou a sua vida por inimigo das nossas almas. Porque a gente vê muitos artistas aí, que eu vou falar até o nome do Park Bo-gum, que ele é cristão, e já foi até muitas vezes criticado por chamar pessoas para ir na igreja, né? Porque não é porque ele é ator que deixou de ser cristão. Afinal, ser artista é apenas uma profissão. Assim como tem pedreiro, assim como tem médico, assim como tem dentista, como tem eu, operadora de caixa. É apenas uma profissão, né? Artista é uma profissão, não é a profissão que vai decidir para onde que você vai, né? A não ser que você escolha aquela profissão mais antiga que, né, que vai contra muitas coisas. É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Comente aí o que você achou, se você viu, se você não viu, se você vai assistir.
E você que viu, se conseguiu perceber essas coisas. E é isso aí. Amamos vocês e comenta aí e assiste, viu? E você, princesinha, o que você tem a dizer sobre isso? Quer saber?